Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara, cumprimento e agradeço a todos pela presença. Para nós, da Câmara Municipal, é muito importante promover este evento e refletir sobre o tema que a campanha da fraternidade nos propõe. Passo a palavra para a vereadora Alessandra, primeira secretária que irá conduzir os trabalhos esta noite. Alessandra. Obrigada, senhor presidente Kula. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, uma honra compor essa mesa. A campanha da fraternidade é sempre um evento tão alusivo, tão bonito, tão democrático, um dos momentos que a Igreja Católica mais nos fortalece o coração. Dom Maurício, aqui conosco, Dom Maurício Groto de Camargo, arcebispo de Botucatu, uma boa noite. Estava com saudades do senhor, viu, Dom Maurício? Rosemary Pinton, secretária municipal de Assistência Social, doutora Raíssa Blumer Surano, advogada da OAB de Botucatu, estará conosco nesta noite. Quero agradecer imensamente, Padre Chico, pela dedicação a esse evento. Se o senhor quiser vir conosco aqui à frente, fique à vontade. Patrícia Chimabuco também por toda a sua dedicação à campanha da fraternidade, pela noite de hoje nesse evento. Agradecemos muito a presença do vereador Pedroso aqui conosco, vereador Palinha, vereador Silvio dos Santos. Debater o tema anual da campanha da fraternidade já virou tradição nesta casa e ocorre há décadas, tendo sido inclusive estabelecido por lei municipal que vigora desde 2004, de autoria dos vereadores à época, Sargento Chávari e o vereador Júnior Colense. A campanha da fraternidade traz à discussão e reflexão temas importantíssimos. E neste ano tem como tema fraternidade e fome. E lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14,16. Inicialmente, vamos ouvir nosso arcebispo para uma saudação e, de certo modo, uma introdução a respeito da nossa abordagem. Bem-vindo, Dom Maurício. Por favor, fique à vontade com os microfones. Uma boa noite a todos e a todas. É sempre um evento muito importante e muito significativo também para nós. Por isso, a primeira palavra é de gratidão, de agradecimento a esta Casa de Leis, que praticamente instituiu essa sessão especial, essa audiência, cada ano, uma reflexão, um aprofundamento da reflexão proposta pela campanha da fraternidade. Agradeço de coração a presidência desta mesa e todos os membros desta Casa de Leis. Agradeço a presença dos irmãos e irmãs aqui e também aqueles que nos acompanham pela TV. É a terceira campanha da fraternidade com esse tema, fraternidade e a fome, ou seja, preocupação com a segurança alimentar de todo cidadão brasileiro. Terceira vez, isso ao longo de mais de 50 anos. A primeira campanha sobre a fome foi em 1975. Eu nem era padre ainda. Aliás, estava terminando filosofia. Isso significa que é um problema recorrente. É bom que se diga que não é só um problema brasileiro, é um problema de toda a humanidade, infelizmente, em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos, científicos, que só fazem, por exemplo, aumentar cada ano a produção
seja de grão, seja de carne, seja de tantos outros produtos alimentícios. Nunca tivemos uma oferta tão diversificada, tão grande de produtos alimentícios nos mercados e supermercados e hipermercados, mundo afora. Por isso, a palavra de Jesus aos apóstolos, depois de realizar um primeiro sinal, o sinal foi a multiplicação dos pães, com alguns pães e poucos peixes, uma multidão se alimentou, comeu, saciou e ainda sobraram 12 cestos. Mas aí Jesus acrescenta, de modo especial, aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, se o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e fome, o lema é essa palavra, esse pedido de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Trata-se, na verdade, de dois, a gente costuma falar milagre. Então, porque o primeiro milagre foi a multiplicação. O segundo milagre está aqui em quem ouve esse pedido angustiante, angustioso, insistente de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. A relação é muito simples e João capítulo 6 nos ajuda, porque lá o capítulo 6 é longo no Evangelho de João e essa palavra do lema da campanha é de Mateus. Lá em João, Jesus, num dia, a multidão foi crescendo à frente de Jesus para ouvi-lo, e numa certa altura ele fez o milagre da multiplicação dos pães. No dia seguinte, a multidão estava de novo ao redor de Jesus. Não foram embora, não. A multidão não foi embora, não abandonou Jesus. E nesse dia seguinte, Jesus começa a falar e não para. Começa a falar e não para. E não faz a multiplicação dos pães. Termina o dia sem repetir o milagre da multiplicação dos pães. O povo estava esperando que ele repetisse, ele não repete. E o que ele falou durante o dia inteiro? Justamente, ele começa dizendo: eu sei porque que vocês estão aqui ainda hoje. Porque vocês comeram o pão ontem, se saciaram, não é? E agora estão esperando mais. E ele começa a dizer para o povo: presta atenção, esse pão que você come hoje e amanhã está com fome de novo, não é o pão verdadeiro. Eu sou o pão vivo descido do céu. E aí vai. Quem comer da minha carne mais para frente, beber do meu sangue, terá vida eterna. Aí conforme o tempo foi passando e não tinha milagre nenhum, a multidão foi diminuindo, até que ficou o grupo dos apóstolos e mais um pequeno grupo. E Jesus falou: vocês também estão achando muito difícil, muito dura a minha palavra? Se quiser, pode ir embora. Mas essa é a verdade. E Pedro se adianta e diz: a quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Bem, agora é importante o fecho, né? Então, em Mateus, Jesus multiplica os pães, e aqui não tem um segundo dia, mas no mesmo dia Jesus dá como que uma ordem, mais do que uma ordem, um pedido: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês viram, vocês participaram, e agora eu espero que vocês tenham compreendido. E a compreensão é justamente aí que eu apelei para João. A compreensão é que
não falta comida, não falta alimento. Em algumas poucas oportunidades, ocasiões emergenciais, sei lá, ao longo da história da Terra, né, milhares de anos, é possível que tenha havido grandes transformações, seca e etc. e tal. Mas o fato é que a ciência já chegou à conclusão, fazendo os cálculos, que o planeta Terra tem condições de sustentar 200 bilhões de pessoas, de seres humanos. Quantos bilhões somos hoje? 8, menos de 10. E nós estamos vendo, todo ano, aqui mesmo no nosso país, esse ano vamos ter de novo um recorde da safra de grãos, né? E assim, as notícias de recorde de exportação de carne de frango, de carne de porco, de carne de boi, de vaca, tá. Não falta alimento. O que falta é o segundo milagre, que é ligado ao primeiro. O segundo milagre é esse que Jesus está pedindo, a nossa conversão. A campanha da fraternidade não é por acaso realizada durante a quaresma. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de avaliação pessoal, familiar, comunitária, eclesial e social. Avaliação da vida, avaliação do modo como nos relacionamos, do modo como trabalhamos, do modo como produzimos e do modo como fazemos justiça ou não, justiça social, do modo como repartimos. O milagre que Jesus espera, portanto, de nós nesta campanha da fraternidade com esse tema é a nossa conversão. Por isso, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisa de uma intervenção divina, é isso que Jesus está dizendo. Não precisa de uma intervenção mirabolante, miraculosa, para que as pessoas tenham o que comer. O que precisa é a conversão. Dai-lhes vós mesmos de comer. Somos todos irmãos e irmãs. E existe, tem alimento, tem possibilidade. O que falta é essa conversão do individualismo, do egoísmo, do indiferentismo e outros ismos, não é? O que falta é a conversão, e assim, quando ouvimos e acreditamos no pedido de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, e nos lançamos nessa empreitada, nessa missão, o milagre, entre aspas, o milagre acontece. Porque o milagre, na verdade, é a nossa conversão. Portanto, o que Jesus espera de nós nesta quaresma, nesta campanha da fraternidade, é a nossa conversão no sentido de repartir o pão. Pão é sinônimo de, não só de comida, de alimento, mas é sinônimo de vida, é sinônimo de moradia digna, de trabalho com remuneração digna e em condições também humanas e não desumanas. Então, esse apelo a Igreja lança na campanha da fraternidade, pegando a palavra de Jesus, mas essa palavra em primeiro lugar e lançando essa palavra. Esse apelo de Jesus, em primeiro lugar, a Igreja toma para si mesma. Toma para si mesma. Por isso que a coleta feita anualmente no Domingo de Ramos, chamada Coleta da Campanha da Fraternidade, de todas as dioceses, 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, gestado pela CNBB e pela Caritas,
nacional. E esse dinheiro, nenhum centavo desse dinheiro é aplicado na manutenção da própria igreja. Mesmo os 60% que fica em cada diocese. Também tem um fundo diocesano de solidariedade, ou arquidiocesano. Esse dinheiro é todo ele coletado e distribuído de acordo com a finalidade, o tema da campanha. E assim, os projetos são apresentados, são projetos bem elaborados, tecnicamente elaborados, e com o aval, para o Fundo Nacional, tem que ter, cada projeto tem que ter o aval não só do pároco, onde será aplicado ou aplicada uma parte dessa verba, mas também do bispo de quem está apresentando o projeto. E, em geral, os projetos não são de mera compra e distribuição de alimentos. Só em casos emergenciais, como está acontecendo agora. Mas em casos emergenciais, o dinheiro não sai do fundo da campanha da fraternidade. O dinheiro, como nós acabamos de realizar aqui, graças a Deus, com a colaboração inclusive do poder municipal, dos poderes municipais e da sociedade de Botucatu, enviamos ontem várias carretas, não sei exatamente quantas toneladas, mas para São Sebastião. Mas é emergencial. O que eu quero dizer é o seguinte: os projetos aprovados pelo Fundo Nacional e, de certa maneira, pelo nosso fundo aqui, eles estão na linha não tanto da assistência, da emergência, mas na linha da promoção humana. São projetos, portanto, de promoção da pessoa humana, de educação, tudo que possa favorecer, ajudar o ser humano a resgatar a sua dignidade e a prover o seu próprio sustento. Promoção humana e inclusão comunitária, inclusão social. Bem, acho que já é suficiente para essa abertura e, portanto, eu agradeço, comecei agradecendo e termino agradecendo. Ouçamos todos o pedido de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Amém. Quero agradecer a presença das paróquias São Pio X, Santíssimo Sacramento, Santuário de Lourdes, a Conferência dos Vicentinos, os seminaristas, a Caritas, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Menina e o Lions Club, que estão aqui presentes. E quero agradecer também ao público que nos assiste pela TV Câmara. Na noite de hoje nós vamos ter fala da assistente social Rose Pinton, nossa secretária, também da Raíssa, advogada, e teremos também um momento de abertura para a palavra de vocês aqui presente e também remotamente. Nesse momento, nós vamos ver um vídeo institucional da campanha. Gostaria que a TV, por favor, colocasse para nós na tela. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorrer,
corremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades, em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Obrigada, TV. O objetivo deste evento é despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução
e também a informação na noite de hoje. Com a palavra, a secretária municipal de Assistência Social, Rosemary Pinton, que irá falar sobre políticas públicas voltadas ao combate à fome. Bem-vinda, Rose, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Rosemary, eu sou assistente social de formação. Em nome do presidente Kula, eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento a todos os vereadores, essa mesa ilustre presente, Dom Maurício, a Raíssa, a Alessandra, cumprimento vocês e já agradeço pelo convite de poder estar aqui falando de um tema tão importante, que a campanha da fraternidade, como o Dom Maurício está nos falando, pela terceira vez esse tema tem sido trazido, né, na nossa realidade, e quando a gente pensa num país tão rico como o nosso, a gente ainda debater o assunto da fome. Quando eu fui convidada a estar vindo aqui para falar um pouco das políticas públicas que existem no município, eu realmente fiquei lisonjeada, agradeço por podermos compartilhar com vocês, com o público que está assistindo, quais são as políticas de segurança e insegurança alimentar que nós temos no município. Eu vou tentar ser breve, tá bem breve na minha fala. Quando nós falamos das políticas públicas que existem no município, nós não podemos deixar de falar das políticas públicas que elas estão para o direito da população como um todo, e as políticas sociais, né, que elas fazem parte das políticas públicas, né? Quando nós falamos de política pública de assistência social, nós precisamos trazer nessa reflexão que a assistência social ela é mais uma política social junto com educação, saúde, habitação, acho que aqui fica mais fácil por ali, trabalho, previdência, justiça, agricultura, saneamento, habitação, meio ambiente e segurança alimentar. Então, sem a integração dessas políticas, a assistência social nem poderia estar trabalhando essa questão da segurança e insegurança alimentar. Esse conjunto de políticas sociais, que está até na Constituição, no artigo 6, que ela garante que todas essas políticas venham contribuir com a questão da política de segurança alimentar no país, para a população em geral. A assistência social, ela é uma política pública de direito. A assistência social é para quem dela precisar. Então, quando a gente fala da assistência, ela está estabelecida na Constituição Federal, junto com a saúde, junto com a Seguridade Social, e não existe nenhuma uma questão da política de assistência social ela ser contributiva. Então, qualquer pessoa que precisar da assistência social, ela será atendida pela política. O SUAS, a partir de 2005, ele organiza a assistência social de uma forma descentralizada. É um sistema único de assistência social que vigora em todo o território brasileiro. Então, a assistência social, a forma como que ela está organizada, ela não é de acordo com cada município, com cada estado. Então, a assistência, ela é territorializada. A gente segue a política como um todo em todo o território nacional. Quando a gente fala do público da assistência social, a primeira coisa quando se pensa no público da assistência, se pensa num recorte de renda, de uma vulnerabilidade somente econômica. Esse também é um público da assistência social. Mas, a partir do SUAS, em 2005, a centralidade do público da assistência social é a família. Então, quando a gente trata desse público,
a gente não trata do indivíduo isolado. A família, ela é a prioridade para os nossos atendimentos na assistência social. Qualquer família que vir em busca do trabalho, da assistência, eles serão atendidos. Com o nosso foco principal é a família. No escopo dos benefícios eventuais, ele também faz parte desse público da assistência, mas nós vamos estar falando a respeito disso um pouquinho mais para frente. Dentro da assistência social, a assistência ela é dividida em 2 grandes blocos de atuação da assistência. A proteção social básica, nós temos como a proteção social básica, nós temos como o equipamento principal da proteção social básica os CRAS. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e nós temos dentro desses atendimentos, associado ao atendimento junto na proteção social básica, nós temos as organizações da sociedade civil que compõem esse atendimento na proteção social básica. E também na proteção social especial, que quando essas famílias ou indivíduo se encontram em situação de violação de direito, elas são atendidas pela proteção especial, que como equipamento principal é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e juntamente com este trabalho do CREAS, que é do Poder Público, nós temos as OSCs, né, que as organizações da sociedade civil, que também prestam serviço junto com o poder público, atendendo a política de assistência social nas 2 proteções, tanto para a básica, que na básica nós falamos da prevenção e da promoção, e na especial quando nós tratamos das violações de direito. Quando nós pensamos na política de assistência social, e quando foi solicitado para que a gente falasse um pouco dos desafios da política de assistência, um dos desafios que nós encontramos é para a gente diferenciar os serviços dos benefícios. Os serviços da assistência social, eles é o carro-chefe. É o carro-chefe para esse atendimento das famílias, o atendimento à população. Hoje, se confunde um pouco com os benefícios. Muitas vezes, as pessoas, as famílias, os indivíduos, chegam até nós através dos benefícios socioassistenciais. É a partir daí que, muitas vezes, a gente inicia o trabalho com essas famílias. E dentro da política de assistência, nós temos os serviços, os programas, os projetos e os benefícios socioassistenciais. A segurança afiançada pela política de assistência social, nós não podemos deixar de falar que, na política de assistência social, a acolhida é a principal segurança afiançada no SUAS, porque o acolhimento, de uma certa forma, ele é o que faz toda a diferença nesse atendimento. Antes da gente falar da renda, que com certeza é uma da segurança afiançada pelo SUAS através da transferência de rendas, do benefício de prestação continuada, do apoio e auxílio às situações de risco, de emergência, de calamidade, de fome. E a assistência, ela busca o desenvolvimento e autonomia no atendimento dessas famílias. Isso porque nós trabalhamos focado na convivência familiar, que são os serviços de convivência que são estabelecidos dentro do SUAS. A Secretaria de Assistência, ela não inicia os trabalhos em 2005 com o SUAS, ela já acontece no município de Botucatu desde 1997, com profissionais que trabalharam comprometidos para que a assistência estivesse no formato até que ela se encontra hoje. Profissionais dedicados, com uma história digna de respeito para todo atendimento da população. Na assistência social, nós temos a execução direta e a execução indireta dos trabalhos realizados na assistência. Para que vocês entendam, na execução direta nós temos 5 CRAS. Os CRAS são divididos em todos os municípios, em todo o território, nos setores, na região norte, sul, leste, oeste e central. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para assistência. Nós temos um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
um CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, 3 UAF, que são unidades de atendimento à família, que essas UAF são a extensão do CRAS, que elas estão localizadas, uma em Vitoriana, uma no Parque Imperial e uma no Jardim Aeroporto. Nós temos uma Vila Dignidade, localizada na Coab 1, uma central de cadastro único e um órgão gestor, que é a Secretaria de Assistência Social. E na execução indireta, nós temos uma rede conveniada, inscrita no Conselho Municipal de Assistência. Nós temos uma rede muito potente e muito importante da organização da sociedade civil. Nós temos 39 OSCs que fazem parte conosco desse trabalho na execução direta, que sem essas OSC, esses braços, não seria possível todo esse trabalho da política de assistência chegar realmente nas pontas, sendo que nós temos 30 serviços da proteção, que trabalham junto com a proteção social básica, 6 na proteção social de média complexidade e 6 na proteção social de alta complexidade, e nós temos um serviço de uma OSC que ele não é tipificado. E quando a gente fala desse serviço não tipificado, esse serviço é o banco de alimentos. Todos os demais serviços das OSC, eles são tipificados, né, pelo SUA, regulamentado, regularizado, mas o banco de alimentos ele não é tipificado. O banco de alimento, ele foi, sim, assumido pela Secretaria de Assistência Social. É um serviço que ele nos pertence, mas que se a gente não tivesse assumido o banco de alimentos, talvez ele não existisse no município de Botucatu. E quando nós falamos da relação da assistência social e da segurança alimentar, fica mais fácil, é importante nós refletirmos que a segurança alimentar, ela não é uma responsabilidade exclusiva da assistência social. Ela faz interface com as demais políticas que eu citei anteriormente, e que sem essas políticas talvez fosse muito difícil da gente dar continuidade. E quando a gente fala de uma estrutura de segurança e insegurança alimentar no município, por falta dessa estrutura de segurança alimentar, a assistência ela acaba sendo guarda-chuva para a gente trabalhar toda essa questão de segurança e insegurança alimentar. E essas iniciativas intersetoriais de segurança alimentar que acontecem no município de Botucatu, ela é ampla e ela é de um financiamento público 100%. Eu vou falar bem brevemente para vocês terem uma noção. O Banco de Alimento, ele é 100% financiado pelo poder público, pela assistência social, o Bom Prato pelo governo do Estado, o Viva Leite pelo governo do Estado e municipal, a merenda escolar, que também é uma política que trabalha com a questão da segurança e insegurança alimentar, o benefício eventual, que no caso é a cesta básica, que é o auxílio alimentação, também na política de assistência social. Nós temos as hortas comunitárias, que é a responsabilidade da Secretaria do Verde, e nós temos o espaço acolhedor, que oferta alimentação pronta para a população em situação de rua. Então, quando nós falamos das iniciativas da segurança alimentar, é 100% financiada pelo poder público. Ou essas ações elas são vinculadas ao governo municipal ou ao governo do Estado. Esse slide, né, eu acho que ele é importante, só vou falar de 2 itens dele, que é esse slide da ONU, que a Agenda de 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. Então, quando a gente fala da segurança e insegurança alimentar, não é possível que a gente não converse com a questão da segurança alimentar, que a gente não conversa com o que está sendo trazido pela ONU, para que a gente tenha realmente um mundo melhor, pensando em 2030. E o item 2, que a ONU coloca, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E o 12, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Ou seja, que
pelo menos até em 2030, nós conseguimos ter uma provisão de uma segurança alimentar de qualidade para toda a população brasileira, né? Agora eu vou falar um pouquinho do benefício eventual, que é o auxílio alimentação, que é uma concessão pela Secretaria de Assistência Social. Na assistência, os benefícios eventuais, eles podem ser, na realidade, eles são de natureza temporária, todos os benefícios eventuais. Quando acontece qualquer situação em que existe uma necessidade de provisão provisória realmente para o atendimento dessas famílias. E eles podem ser concedidos de forma em pecúnias, em bens ou em serviços. A assistência social, como eu já disse, ela é um direito. Ela é um direito que toda a população ela tem de ter o atendimento, um atendimento digno. Isso, na política de assistência social, ele é um trabalho técnico. Essa não é uma ação da política de assistência social isolada. Quando nós fazemos a concessão de um benefício eventual, existem N fatores que são avaliados tecnicamente para que a gente possa fazer ou não, a concessão de um benefício eventual. Diferente, quando eu só coloquei a questão da doação, que o trabalho técnico da assistência, ele difere da doação que é realizada por muitos parceiros, por uma população solidária, que tem totalmente o seu valor. Então, quando a gente trabalha essa questão da concessão de benefícios na assistência, muitas vezes nós somos questionados por que de tanto questionamento. Isso é porque existe um trabalho técnico, é um trabalho de uma política, então tem todos os motivos para que a gente trabalhe. O benefício é somente uma porta de entrada, muitas vezes para o atendimento dessas famílias que nós fazemos. Existem outras situações que, quando essas famílias chegam até os serviços, elas precisam ser trabalhadas. Nesse slide eu trouxe só para se ter uma ideia qual que é a composição do nosso benefício eventual, que é a cesta básica. Hoje a nossa cesta básica, a composição dela equivale ao atendimento de umas seis pessoas numa família. No ano de 2022, nós tivemos a concessão de mais ou menos 45 mil cestas básicas no ano de 22. A média de atendimento mensal das famílias são de 3.800 famílias que a gente atende mês. Isso pode variar. Tem mês que a gente chegou a atender até 4.300 famílias. Esse é um dado importante porque, diante da situação que nós nos encontramos, nós tivemos, antes da pandemia, nós tínhamos um atendimento de famílias, numa média de 1.200 famílias atendidas. Então, hoje, quando nós falamos que nós estamos atendendo um número de 3.800 a 4.000 famílias, isso realmente são dados muito preocupantes, porque é algo que a gente está falando da fome, da necessidade alimentar, e que isso a gente não tem como a gente esperar, e muitas vezes numa avaliação, num atendimento, não é essa avaliação que nós fazemos, tá? Então, o que é importante a gente dizer nessa situação? Que a porta de entrada para todo o atendimento de um auxílio, de um atendimento da assistência, é o CRAS, é o Centro de Referência que está em todas as regiões. Eu vou falar brevemente também dos outros equipamentos que fazem parte, né, da segurança e insegurança alimentar, que nós temos o Bom Prato, que o Bom Prato, a localização dele é no campo da Unesp, que fornece diariamente 1.500 refeições, dia e 300 cafés da manhã. Nós temos o programa Viva Leite, que o programa Viva Leite, ele é de uma iniciativa do governo do estado. E esse é importante eu falar que a gente tem uma iniciativa inédita do governo municipal para que o Viva Leite aconteça de forma a atender a todas as nossas crianças no município de Botucatu. Hoje, nós estamos atendendo 912 crianças. E algo que é bem importante a gente falar, que com esse programa,
municipal que ele acontece, nós zeramos a fila de espera do programa Viva Leite. O Estado, eu acho que isso é importante a gente estar falando, que o Estado ele fornece para cada criança meio litro de leite. Então, há muitos anos atrás, o município ele já ele contribui com mais meio litro de leite para que cada criança tenha 1 litro de leite. E além dessa oferta do município em complementar esse meio litro de leite, nós temos a iniciativa do município do atendimento dessas crianças integral, sem participação do Estado. Esse slide é só um mapa geral das hortas comunitárias que nós temos no município. Ela é de responsabilidade e administração da Secretaria do Verde, mas só para poder ilustrar para vocês que nós temos também uma horta comunitária em cada ponto da cidade. E aí eu vou falar, próximo slide, eu vou falar brevemente do Banco de Alimento Lourdes Peducci Soares Batista. Eu vou falar em linhas gerais do Banco de Alimentos, que eu entendo que é muito importante que vocês conheçam. E o Banco de Alimentos, ele faz parte da segurança e insegurança alimentar no município, que muitas pessoas não conhecem a importância do Banco de Alimentos. Nós temos, no Brasil, um total de 169 bancos de alimento. No estado de São Paulo, nós temos 35, sendo que somos nós. Nós temos essa preciosidade, essa raridade da gente ter o banco de alimento no nosso município, em que muitos municípios desejam ter o banco de alimentos, e nós temos esse privilégio. O que é mais importante a gente está falando também do banco de alimentos, que para que ele aconteça, para que esse funcionamento seja exato do jeito que ele está acontecendo, é importante que a gente fala o que é necessário para que tudo isso aconteça. Nós precisamos de doadores para que o banco de alimento continue levando para as famílias uma alimentação saudável e apta para o consumo. Hoje nós temos 39 doadores, 39 empresas e supermercados parceiros. Nós ainda temos no município empresas e mercados que ainda não participam da doação desses alimentos para o banco de alimentos. Isso seria muito importante que a gente pudesse ter essa parceria. O Banco de Alimento, no ano de 2022, ele arrecadou a média de 315 mil toneladas de alimento, sendo que o aproveitamento foi de 60%, 170 mil toneladas. Aí está mostrando como que é a separação do banco de alimento, dos alimentos depois que eles saem dos mercados, das indústrias que nos fornecem. E depois elas são, essa é uma forma de acesso que elas são encaminhadas para as nossas OSCs, e com as parcerias, não só com as nossas OSCs, nós temos várias igrejas parceiras. Então, hoje nós temos 48 parcerias de OSCs para que a gente pudesse entregar, para que essa alimentação chegue para as famílias. Então, o Banco de Alimentos ele entrega diretamente para a família. É através das OSCs que recebe esses kits, desse jeito que vocês estão vendo, eles fechadinho, organizadinho, higienizado, e com a saúde nutricional dele completa, porque a Marielle, que é a nutricionista, ela faz isso com muito cuidado, com muito carinho, e com isso nós atendemos 345 pessoas, 345 kits, atendendo a média de 3.443 pessoas mês. Esse próximo slide é o mapa de Botucatu, que a gente pode estar mostrando aí, dá para vocês ver todos esses pontos de azuis, que toda a cobertura da cidade inteira com o banco de alimento, todos. Nós temos um ponto em cada cantinho do município. Então, existe uma cobertura extensa do banco de alimento em que toda a população é atendida.
Então, Botucatu está bem servido com todas essas nossas parcerias, porque se esses parceiros, as OSCs, as igrejas, não fossem nossos parceiros, nós não conseguiríamos também atender a população. Esse slide é só para eu mostrar para vocês que em 2016, quando iniciou o banco, nós atendíamos, a doação era para 26 entidades. Hoje, nós temos 33 doadores e 47 entidades parceiras para a gente conseguir fazer que esse alimento chegue até as famílias. Esse número é só para eu apresentar que existe uma crescente, né, nas doações. Mesmo com a pandemia, nós não deixamos de receber as doações das empresas parceiras. Então, a gente não tem como a gente falar que a população de Botucatu ela é realmente solidária. Ela é parceira. Mesmo com toda essa situação, quando nós tratamos da situação da fome, Botucatu, ele tem uma organização para que a gente consiga, que aqui, como o Dom Maurício falou, que a gente consiga, pelo menos para que o nosso município, as pessoas não passem fome. Então, nós temos organizações públicas, organizações da sociedade civil, que juntos nós conseguimos fazer a diferença no nosso município, no nosso estado, e servir de exemplo, tá? Eu vou passar a fala. Eu pedi até permissão que eu pudesse dividir essa minha fala com a Marielle, que é do Banco de Alimento. A Marielle, ela é gestora do banco, ela é presidente do Conselho de Segurança Alimentar, e o que ela vem acrescentar aqui com 3 ou 4 slides que ela vai estar falando, vai ser de muita importância para vocês saberem, para todo o público entender como funciona o Banco de Alimentos, como pode se colaborar com o Banco de Alimentos. E aí eu estou à disposição depois, se for preciso, de eu complementar com alguma fala. Eu já agradeço. Boa noite a todos, prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite da Rose, né, em poder vir falar rapidinho para vocês algumas coisas. Muitas carinhas hoje aqui eu conheço, né, são os nossos parceiros de atendimento das famílias, né, dos alimentos arrecadados do Banco de Alimentos. Mas hoje eu vim como presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Botucatu. A Rose me passou algumas questões, né, que o pessoal da Câmara e da campanha da Fraternidade tinham perguntado. Então, como que a população ela pode ter acesso, ela pode combater a fome? Eu, como pessoa física, o que eu posso fazer para diminuir essa questão na minha casa, por exemplo? Então, eu coloquei alguns pontos. Como pessoa física, a gente pode pensar na questão do desperdício. O Banco de Alimentos, ele trata bastante disso. Ele retira de onde está sobrando e leva de onde falta. Na nossa casa, a gente precisa ter a consciência disso. Então, a gente tem uma produção elevada de alimento, mas o problema principal é como isso é distribuído, como isso chega até o fim. Na nossa casa, vamos pensar, a gente tem que fazer uma compra um pouco mais correta, né, que a gente fala, pensar um pouquinho antes de ir ao mercado, porque a gente sabe que às vezes a gente deixa o alimento estragando lá na nossa geladeira. E isso gera um desperdício, e esse desperdício leva ao final, montante, fome. Então, eu coloquei como pessoa física na nossa casa a questão do desperdício, a questão de comprar em Botucatu nos parceiros que fazem a doação para o Banco de Alimentos. Então, todos os nossos parceiros, depois eu vou colocar mais para frente, recebem um selo de colaborador amigo. E a gente precisa fomentar, incentivar a população a fazer a compra nesses mercados que ajudam, de uma certa forma, a população final. E uma outra forma, o banco oferece algumas oficinas sobre aproveitamento integral dos alimentos. Então, às vezes a gente acha que não dá para usar, por exemplo, uma casca, um talo, uma maçã que já está mais batida, uma goiaba que já está um pouco mais madura, mas a gente pode fazer doce, polpa, caldo de legumes, molho de tomate, milhões de receitas. Aonde a gente vai aprender isso? O Banco de Alimentos também fornece essas oficinas que são abertas a toda a população.
Como pessoa jurídica. Então, eu sou um mercado, eu sou, por exemplo, a igreja que arrecadou um alimento e eu não sei o que eu faço com esse alimento. Hoje, em Botucatu, a gente tem um centro especializado que faz a coleta, que faz o gerenciamento desses produtos, identifica exatamente qual é o local que é de melhor aproveitamento disso. Então, digamos que a campanha da Fraternidade fez uma arrecadação grande de alimento. Aonde eu vou fazer, para quem eu vou fazer a doação desse alimento? O banco de alimentos. E aí a gente faz essa entrega e a gente faz a redistribuição disso. Um outro ponto, como pessoa jurídica, sempre pensar no armazenamento desse alimento. Às vezes a gente recebe doação e essa doação ela já está com caruncho, ela já está com o prazo de validade vencido. Então, esse tipo de doação não é útil para a gente. Como é que a gente vai combater isso? Fazendo um armazenamento correto. São alguns pontos que, quando a gente vai passar isso para os doadores, ele tem que refletir para diminuir o desperdício, certo? Aqui, alguns critérios de avaliação, para a gente chegar no ponto. Como que eu posso ser atendida pelo banco de alimentos? Como é que eu posso receber esse kit de alimentos? Então, hoje a gente atende 48 entidades, eu coloquei a lista das nossas entidades que são atendidas, elas são atendidas semanalmente. Cada kit contém 5 quilos de alimento. E qual é o critério que a gente utiliza para falar, por que, por exemplo, o Caritas vai receber uma quantidade ou a Igreja São Pio vai receber outra quantidade? O banco de alimentos, ele utiliza alguns critérios. Quais são eles? Então, tipo de refeição oferecida. Ele fornece café da manhã, almoço, jantar, ceia. Ele fornece para quantas pessoas? 100, 200, 50, 10? Ele fornece... número de pessoas atendidas, número de refeições servidas, dias de funcionamento. Então, ele trabalha de segunda a sexta-feira ou ele trabalha de sábado e domingo ininterrupto, igual aquelas casas de longa permanência. Dependendo de quantos dias da semana ele trabalhar, ele vai receber uma quantidade maior de alimento. Outra questão, aonde ele está localizado? Ele está localizado em centros que a gente chama de vulnerabilidade, que estão dentro daquele mapa da fome, que Botucatu tem algumas regiões que a gente consegue já verificar que estão em segurança alimentar. Se essas entidades estão localizadas nesses locais, a gente vai dar prioridade para essas entidades. Então, são alguns critérios que a gente utiliza. E o ponto importante, essa entidade, ela tem local de armazenamento? Se eu entregar 200 quilos de pepino, ela tem geladeira? Ela tem freezer? Ela tem local correto para fazer esse armazenamento? Então, o banco, quando a entidade faz o cadastro com a gente faz uma visita técnica no local e a gente consegue assegurar se ela vai realmente armazenar esse alimento corretamente. Para a gente depois não ter o desperdício no final, ou seja, a gente teve todo aquele trabalho de coleta, né, de incentivar o doador a fazer a doação, chegou no final, a entidade tem que descartar porque ela não conseguiu armazenar corretamente. Aqui, então, são os nossos doadores. Esse é o selo que eu falei para vocês, que todo doador recebe. Então, a cada ano a gente renova esse selo e entrega o certificado e o selo. Aqui são os doadores de Botucatu. São 34, né? No outro slide estava 39, mas a gente teve uma queda de doação esse mês, então eu atualizei, são 34, infelizmente. Eu coloquei a lista de todos os supermercados que fazem a doação, né? Todas as pessoas físicas, todas as feiras, todo mundo está aí para a população, né, incentivar o consumo dessas pessoas, que é importante. Eu quero agradecer o convite, se ficou alguma dúvida, minha fala foi bem breve, é só realmente para... né, fechar a fala da Rose, que já foi perfeita. Obrigada. Muito obrigada, Marielle. Parabéns, viu, pelo trabalho que vocês fazem lá no Banco de Alimentos. Para nós, são informações necessárias para a gente realmente conhecer e levar para frente. Muito obrigada, viu? Parabéns. Rose, belas palavras. Eu vou pedir licença para o Dom Maurício para parafrasear a frase que o senhor colocou aqui para nós. Que santo orgulho das políticas públicas de Botucatu para a alimentação. Então, parabéns. A próxima a fazer uso da palavra, Raíssa, por favor, doutora Raíssa, falará para nós agora um pouquinho sobre alimentação, direito ou dever do cidadão. Muito bem-vinda, Raíssa, novamente, viu? Ela é pequenininha, rostinho de menina, mas é uma advogada de mão cheia, né, Raíssa? Seja bem-vinda novamente a essa casa. Boa noite a todos. Tem que abaixar. Eu gostaria de agradecer o convite da Patrícia para estar aqui hoje
e aproveitar para parabenizar todos os envolvidos da campanha da Fraternidade, que é uma campanha incrível e extremamente necessária. Com as palavras do Dom Maurício, o que eu vou falar aqui para vocês não precisaria existir se o ser humano aplicasse como ele disse. Mas a gente sabe que não é assim, então eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o direito. Como que o direito lida com a questão dos alimentos? O direito... Ai, esqueci aqui. O direito de receber e o dever de pagar os alimentos. Bom, a gente sabe que existe um dever, né? Então, existem pessoas que têm o dever de prestar os alimentos e pessoas que têm o dever de receber. Mas existe uma reciprocidade entre essas pessoas. O direito aos alimentos, como a Rose disse, ele é um direito social que está previsto na Constituição e ele é equiparado a um direito fundamental. Então, eu trouxe um conceito que explica bem sobre o que é o direito aos alimentos, né? Porque a gente, quando fala de alimento, tem a ideia mais relacionada à alimentação, à comida. Mas, para o direito, a palavra tem um conceito mais amplo. Então, engloba a questão da educação, engloba vestimento, saúde. Tudo isso para o direito está dentro da palavra alimentos. Então, são as prestações necessárias para a manutenção da vida digna de qualquer pessoa. Deixa eu passar aqui. Aí eu coloquei... Deixa eu ver. Não estou enxergando aqui. Raíssa, você está com dificuldade de enxergar? Eu estou com dificuldade de enxergar. Se você quiser sentar na frente aqui com a gente, você fica à vontade. É difícil para nós aqui na frente, para vocês entenderem. Pode reparar que a mesa fica olhando para todas as direções. A TV ali é pequena e aqui a gente não enxerga. Então a gente fica procurando as informações. Aí para você fica melhor? Só preciso que daí você vire o primeiro microfone aí da mesa. Pode ser? A Isa vai te ajudar aí. Obrigada, Isa. Que daí assim vocês conseguem... E, por favor, nos posicione se a voz dela ficar baixa agora, tá bem? Por favor. Obrigada, Raíssa. Eu que agradeço. E não é uma questão de tamanho, viu, gente? Realmente é a televisão. É de tamanho também. Bom, quem pode receber e quem deve pagar? A obrigação alimentar, ela é decorrente do parentesco. Então, como eu falei, existe essa reciprocidade. A gente sabe que os pais, né, eles têm os dever de prestar alimento para os filhos menores de idade, os filhos que precisam. Mas muitas pessoas não sabem que os filhos também têm o dever de prestar esses alimentos. Eles têm que amparar os pais na velhice, né? Se houver uma situação de carência, de necessidade. Até eu comentei isso com a minha mãe uns dias atrás, agora ela fala isso para os meus irmãos sempre. Ela fala, vocês sabem que vocês também têm o dever de um dia, se eu precisar, prestar os alimentos. E aí... Bom, então, a pessoa necessitada, ela vai precisar receber esses alimentos e o parente, ele é obrigado, na proporção dos seus recursos, né, dos seus rendimentos. E os avós, quando que eles vão prestar alimentos para os netos? Porque a gente sabe que existem situações que os pais não têm condição de suprir as necessidades do menor. Existem pais que somem no mundo, abandonam, são dependentes químicos, vários fatores que levam a esse abandono material com relação aos filhos. Nessas situações, o nosso Código Civil ele trouxe a previsão de que os avós vão ter que auxiliar na manutenção aí, dessa criança, desse adolescente, até ele conseguir se tornar uma pessoa adulta e que tenha uma autonomia. Então,
ela vai ser uma prestação subsidiária. A dos avós ela vai acontecer quando, de fato, os pais não puderem suprir as necessidades dos filhos. Os alimentos, eles são irrenunciáveis e não podem ser objeto de cessão. O que significa isso? A gente vê em muitas situações, situações de violência doméstica, de briga de casal, a gente escuta situações em que já aconteceu o caso de chegar no escritório e a mãe virar para mim e falar assim: ah, doutora, eu vou ter que assinar um acordo, porque ele falou que só dá assim, e eu vou ter que abrir mão dos alimentos, porque ele vai contribuir com cesta básica, quando ele puder. E aí a gente tem que explicar que isso não é possível. A pessoa que tem o direito de receber os alimentos, ela não pode renunciar, tá? E nem ceder os direitos. Por exemplo, a pessoa que recebe alimentos, ela não pode fazer um negócio e esse negócio vai descontar dos alimentos. Então, essas situações não são possíveis. E um acordo desse tipo, renunciando a essa obrigação, essa situação, nem seria formalizado, porque passa pelo Ministério Público, então não é possível. Eles são irrepetíveis. O que significa? Por exemplo, o pai está pagando pensão para o filho e o filho está lá com 10 anos, ele separou faz um tempo e aí aconteceu dele descobrir que o filho não é dele. E aí ele fala: não, agora eu quero todo o meu dinheiro de volta. Essa situação não tem como acontecer, tá? Porque quem recebeu os alimentos recebeu de boa fé. Então, não existe essa possibilidade de devolver os alimentos. E como que acontece? Como que se fixa os alimentos, né? A gente escuta sempre: o mínimo é 30%, mais do que isso você não vai conseguir de mim. São frases clássicas que quem trabalha com direito de família escuta. Infelizmente, muitas situações que envolvem violência, relacionamentos abusivos, esse tipo de comportamento ele tá ali dentro. Mas isso não é verdade. Os alimentos eles vão ser fixados observando duas situações. Primeiro, a possibilidade de quem vai pagar os alimentos, os recursos dessa pessoa, e a necessidade de quem vai receber. É óbvio que os alimentos são um dever de ambos os pais. A gente usa muito a mãe ficar com o filho, o exemplo do pai, porque normalmente a gente sabe que é a mãe que acaba criando o filho. Então, por exemplo, vocês lembram da situação do jogador de futebol, do Militão, que saiu aí na mídia, ele é milionário, joga fora e tudo mais, e aí ele teve um filho, e ele queria pagar para o filho, se eu não me engano, era R$6.000. E aí, saiu em tudo que é jornal, que ele falou que tá ótimo R$6.000 para um bebê de meses. De fato, dá para viver com R$6.000, mas não é isso que o nosso Código Civil trouxe. Então, a criança, ela tem o direito de ter a mesma condição financeira que os pais. Se o pai ou a mãe tem um padrão de vida elevado, com vários benefícios, essa criança, adolescente, ele vai ter que ter o mesmo padrão de vida, né? Então, eu vi muitos comentários nas redes das pessoas falando: ai, que absurdo, R$6.000 está ótimo. Não tá. Se ele ganhasse proporcional para pagar isso, tudo bem. Então, com relação ao mínimo, os porquê dos 30%? Porque, normalmente, é o mínimo que o juiz tem fixado. 30% sobre o salário mínimo. Se a gente fizer uma conta, dá 300 e pouco. Diante de tudo que a gente ouviu, elas sabem quanto que está custando uma alimentação para você manter uma família que com R$300, né, não dá para fazer nada. E sem contar que uma criança, além de comer, ela tem que se vestir, ela tem que estudar, tem acesso a medicamento, tudo isso. Mas é assim que tem feito, porque existem situações que
que o pai ou a mãe ganha muito pouco e não consegue suprir. Bom, no Brasil, o único tipo de prisão civil que ainda existe é a do devedor de alimentos. E eu costumo falar que, infelizmente, uma porcentagem altíssima dos casos, os pais ou a mãe só pagam a pensão quando sai o mandado de prisão. Aí sai dinheiro que em 3 segundos arrumou o dinheiro, é um negócio assim muito impressionante. Então, infelizmente, o legislador teve que manter a prisão civil do devedor de alimentos, porque observou que é assim que funciona. E essa prisão, ela pode durar de 1 a 3 meses, e o cumprimento da pena, ela não vai tirar a obrigação desse devedor de pagar os alimentos. Ele vai ter que pagar esses alimentos, só que a cobrança daí vai ser feita através de uma execução judicial, tentar bloquear valores em conta. Hoje em dia pode negativar o nome, suspender passaporte. Tem várias outras formas. Então, aqui. E aí, o que eu trouxe também para conversar com vocês é sobre os alimentos gravídicos. Porque a nossa lei também teve que se preocupar com isso. A gente sabe que quando existe um relacionamento que ainda não é uma união estável, ou não é um casamento, foi um namoro, existem muitos pais que abandonam a mulher quando ela conta que ela está grávida. Muitos e muitos casos. E então o legislador teve que se preocupar com essa situação. Existem algumas críticas nas nossas doutrinas, né, que falam que é um absurdo, porque nem é uma pessoa que ainda nasceu. Mas quem é mulher aqui e teve filho, sabe o quanto custa você montar um enxoval, alimentação. Tem muita mulher que tem que repor vitamina. Tudo isso custa e o filho não foi feito sozinho, né? Hoje em dia existem uns casos que são feitos sozinhos, mas a gente sabe que, via de regra, tem um homem participando aí desse nascimento que vai acontecer. Então, os alimentos gravídicos, eles vão acontecer nesse período em que a mulher ainda está gestante, e ele vai ser fixado, o valor dele, observando as necessidades dessa gestante. Como eu falei, existem mulheres que às vezes têm gravidez de risco, que têm que parar de trabalhar, têm que se afastar. Então, tudo isso vai ser observado na hora de fixar os alimentos. Provas. Tem mulher que tem prova através de conversa do WhatsApp que mantinha, comprovando que houve um relacionamento. Redes sociais também servem, porque é o que eu falei, muitas situações, quando a mulher engravida, desaparece. Então, a gente também tem essa forma de a mulher ter o direito a esses alimentos. E aí, quando a criança nascer, o juiz vai converter esses alimentos em definitivos. Aí o pai pode exigir um teste de paternidade e tudo mais. Mas o legislador teve que ter esse cuidado diante de tantos índices que a gente tem de abandono. E aí, é isso. Eu acho que já foi muito bem falado aqui, o que todo mundo trouxe. As meninas, a Rose, a Mirella, falaram já, deixaram a gente a par de tudo. Até a gente fica chocado, assim, porque no dia a dia a gente esquece de olhar para os índices que são tão grandes. E eu espero que tenha sido clara a minha fala. Se alguém ficar com alguma dúvida, estou à disposição quando abrir a palavra. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Raíssa. Algumas novidades, inclusive, para nós, hoje, na noite de hoje. E exatamente nós chegamos nesse momento de abrir a palavra, vocês que estão aqui presentes, e ao público que está remoto também poderá entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Gostaria de deixar os microfones ali atrás, quem quiser ter algum posicionamento, alguma pergunta, juntamente aos membros da mesa, sobre aquilo que foi apresentado na noite de hoje, fique à vontade, precisa se apresentar, o nome, de onde vem, tá bom? Deixo também os vereadores
em aberto para quando tiver um posicionamento, pode-se, por favor, se posicionar. E quero aproveitar, enquanto se posicionam lá atrás, organizando o microfone, justificar a ausência do vereador Lelo Pagani e vereador Marcelo Sleiman, que justificaram a ausência por problemas de saúde. Boa noite, bem-vindo. Seu nome, por favor? Isa, você vê para mim o microfone? Ele está sem som, por favor. Alô, o Pedro está ligando. Agora ligou. Bom, boa noite, meu nome é Rafael, sou da Paróquia do Santíssimo Sacramento, sou da Pastoral Social e da diretoria da Casa das Meninas. A minha pergunta é o seguinte: nós como entidade, ou paróquia, ou enfim, qual é o caminho a ser percorrido para conseguir essa parceria com o Banco de Alimento? Desculpa, nós estamos organizando algumas coisas aqui, perdão. Ela vai passar o microfone lá. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. O cadastro no Banco de Alimentos é feito diretamente no Banco de Alimentos. Então, se você quiser, tem um slide que está com o nosso contato. É só procurar também na internet, Banco de Alimentos Botucatu, ir até o Banco de Alimentos, fazer um cadastro simples. A gente faz uma visita no local e depois da visita a gente começa a atender com os benefícios, né, de doação de hortifruti e do que a gente tiver de doação. A Casa das Meninas, ela já é cadastrada, então acho que no caso seria para cadastrar a paróquia. A paróquia. Algumas paróquias que estão aqui, elas já são cadastradas também. Sim. Muito obrigada, viu? Mais uma pergunta? Fica à vontade. Hoje em dia, nos centros de vulnerabilidade a gente começou a perceber pessoas, idosos, crianças e adultos também, obesos e pré-diabéticos. Será que isso é devido à composição da cesta básica, na maioria entregue pelas entidades ou pelo poder público, ser composto por carboidratos de alto índice glicêmico? Será que o poder público pensaria ou poderia trocar a cesta básica, colocando um pouco mais de proteína, hortaliça, verdura, legumes? Tem essa possibilidade ou vocês pensam nisso ou não? Obrigada, Rafael. Patrícia, por favor, fique à vontade. Oi, acho que está ligado aqui. Está ligado. Você adiantou, então, a minha fala. Eu ia falar no final, depois que fosse aberto aqui o plenário. A gente tem que olhar também a questão alimentar, também o direito da alimentação adequada. Porque, assim, neste momento, o que nós temos é essa preocupação, primeiro, de saciar a fome, como a necessidade fisiológica. Mas o que eu venho discutindo, que inclusive eu vou dialogar com vocês da paróquia, é a gente olhar também a qualidade nutricional desses alimentos pensando em saúde pública. Porque, assim, nós temos a questão das intolerâncias, das alergias alimentares, a gente tem a questão das doenças e os distúrbios cardiovasculares e metabólicos, da gente pensar também nisso. Porque agora a gente resolve o problema alimentar dessa fome. Mas, a médio e a longo prazo, a gente pode também estar contribuindo com o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que também pensar nessa qualidade nutricional. Quando a gente olha para a alimentação, a gente tem que olhar também para essa composição. Ok. Obrigada, Patrícia. A secretária Rose gostaria de completar. Boa noite. Muito pertinente a sua pergunta, viu, Rafael? Quando você fala se o poder público já pensou nessa situação, nós já pensamos muito, trabalhamos com essa questão da alimentação, trabalhamos junto isso com a Marielle, até, eu acho que uns 2 anos atrás, a nossa composição da nossa cesta, ela tinha hortifrutis, junto com
com a cesta básica. Só que esses produtos, nós não estávamos dando conta desse armazenamento, para ele chegar saudável para as famílias, estava tendo muito prejuízo e muita perda. Aí nós fizemos uma reunião, todo o poder público, junto com a Marielle, o pessoal da merenda, para a gente chegar em produtos que equivalessem a uma nutrição saudável. Então, nós modificamos sim, temos na nossa cesta produtos com proteínas, então foram trocados esses hortifrutis pela um número maior de sardinha, outras fontes de nutrição na cesta, para a gente poder melhorar. E a gente também tem como proteína que a gente entrega na concessão da cesta, os ovos. É claro que isso pode melhorar ainda, mas quando nós falamos de uma cesta básica, que ela trabalha com produtos básicos, arroz, feijão e outros, né, produtos que são de utilidade diária, talvez a gente pudéssemos pensar, sim, um pouquinho mais além, junto com o Banco de Alimentos. Eu acho que os hortifrutis, essa composição que o Banco de Alimentos entrega, a gente entende que já está compondo também. Muitas famílias que nós atendemos nem têm condição de fazer o uso da cesta. Então, nós trabalhamos junto com o Banco de Alimentos, essa alimentação, que ela seja à base de legumes, verduras, em algumas situações. Mas é um caso para se pensar. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, Rose. Por favor, a próxima. Você ajuda ela um pouquinho, Rafael, a baixar o microfone? Boa noite, bem-vinda. Por favor, o seu nome. São 2 minutos, viu, gente, para cada um, para se posicionar e todos poderem falar. Boa noite a todos. Alô? Estamos te ouvindo, fica à vontade. Tá ligado? Boa noite a todas, a todos. Eu sou Dora, né? Do Movimento de Saúde, do Movimento da Luta Antimanicomial. E agora a gente está em conferência de saúde, né? Como parte preparatória da 17ª Conferência Nacional de Saúde. E aí faço parte, né, do apoio à comissão organizadora. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. As perguntas, né, que foram feitas aqui, porque você não tem como pensar em saúde, melhoria da saúde, qualidade de vida, só do ponto de vista médico e de remédios, né? Sem pensar na qualidade da alimentação e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz que a mocinha ali do Banco de Alimentos falou sobre o Conselho da Segurança Alimentar, e aí parece que andou meio assim, aí eu recebi lá, que eu me esqueci, hoje teve uma reunião que a gente pôde, né, o Conselho está voltando, é isso, né, Conselho da Segurança Alimentar. Então, se a senhora puder falar para a gente como que está, como que participa, como que é o acesso, o papel do Conselho da Segurança Alimentar no sentido, né, dessa luta mais geral e de compreensão e de diálogo com o poder público e com a sociedade, com todo mundo, né, fraternidade e fome. A gente está bem no momento, pelos dados aqui que foi colocado ali pela secretária. Muito obrigada. Obrigada, Dora. Por favor, Marielle. Boa noite. Então, realmente, a senhora está certa. A gente teve a volta do CONSEA, que é o Conselho Nacional. Então, na esfera federal, a gente teve o retorno desse Conselho de Segurança Alimentar. Esse conselho, em 2019, ele foi extinto. Então, a gente não estava mais tendo as reuniões da esfera federal. Mas o Conselho Regional, que é o CRSAS, no qual a gente pertence, Botucatu, CRSAS, Sorocaba, estava ativo. E o nosso Conselho Municipal de Segurança Alimentar também ficou ativo durante todo esse ano. Todos esses anos, né? Marilda, você sabe me falar quando que foi instalado o nosso conselho aqui no município? Marilda. Mas assim, ele é um conselho ativo. Ele é um conselho ativo. As reuniões são abertas, né, a qualquer um da população. Nossas reuniões são todas as últimas quintas-feiras do mês, na Casa dos Conselhos, que fica ao lado da Semultran, das 3 às 5. Então,
né, se a senhora quiser ir participar da próxima reunião. O objetivo do Conselho Municipal aqui em Botucatu é promover, fomentar as políticas públicas de segurança alimentar. Então, igual a Rose falou, Programa Viva Leite, o Bom Prato, o Banco de Alimentos, as hortas comunitárias. A gente tem nesse conselho a composição de todas as secretarias. Então, Secretaria do Verde, Secretaria de Assistência, Secretaria da Educação, Saúde e Secretaria de Governo. Então, todos esses representantes dentro desse conselho ajudam Botucatu a fomentar mais políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, é bem importante, eu acho que todos deveriam participar, eu faço aqui o convite. É bem legal e é aberto a todo mundo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e quero estender o convite, né? A conferência vai ser aberta dia 2, lá na Galileu, a partir das 13 horas. Então, eu acho que são políticas que têm muito a ver e eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Valeu a pena correr. Obrigada, Dora. Bom retorno, viu? Sempre aqui à nossa casa. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Gostaria de saber se tem alguém remotamente querendo falar conosco. Não? Obrigada. Do público presente, das paróquias. Por favor, obrigada. E, Rafael, você tinha terminado já suas perguntas? Se não, fique à vontade de retornar, tá bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu sou o Rodrigo, da Paróquia Santíssimo Sacramento também, e faço parte também da Casa das Meninas. Vocês passaram que antes da pandemia vocês ajudavam 1.200 famílias e pós-pandemia mais que dobrou. Existe alguma coisa, assim, o que está sendo feito para que esse número não aumente mais ainda? Né? Porque é um número muito expressivo. Né, de 1.200 para mais de 3.000 é um número muito expressivo. Essa é a minha dúvida. Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. Esse é um desafio muito grande, viu, Rodrigo? Para nós, na assistência social, para a gente... Quando a gente trabalha com esse número, ele realmente é expressivo, mas com as questões da pandemia, essa questão social que envolve toda essa situação, é aí que eu trago para você o porquê do trabalho técnico da assistência. Existe esse trabalho junto com as demais políticas, para que a gente consiga trabalhar com essas famílias, para que elas consigam ter autonomia, para elas conseguirem retomar a questão econômica. Então, quando a gente fala desse assunto, desse atendimento de quase 4.000 famílias, ele está ligado a vários fatores. E um deles é o trabalho e renda, né? Que a partir do momento que essas famílias não conseguirem restabelecerem a sua situação econômica, elas passam por dificuldades na alimentação. Então, o poder público municipal, ele se preocupa muito. É algo que o nosso governo, Pardini, ele não tem... É infinito realmente a forma dele pensar para se trabalhar com a segurança e insegurança alimentar. Então, enquanto a gente puder auxiliar e essas famílias, né, em todos os sentidos, que elas não consigam a sua retomada de recurso financeiro, nós vamos trabalhando com as orientações e realmente, quando esses números reduzem, eles vão também nos dar parâmetros para dizer que nós estamos com a segurança ou insegurança alimentar num padrão que a gente poderia dizer que seria de redução ou normal. Nós não sabemos que se depois da pandemia, se esses números vão voltar realmente a ser como eles eram antes. Porque muitas famílias perderam empregos, muitos desempregados, eles necessitam realmente desse apoio na alimentação para dar conta de outras situações que tem no âmbito familiar. Porque não é só alimentação que tem o gasto, né? Hoje, água, luz, o cuidado com os filhos. Então, são muitas outras coisas e quando nós podemos contribuir com essa questão da alimentação, enquanto a gente conseguir fazer, nós estaremos fazendo e trabalhando para que isso consiga ser restabelecido novamente com as famílias. Tá, mas assim, não existe nenhum, assim, do lado do poder público,
de ajudar na aprendizagem de alguma profissão, de melhorar a qualificação dessa pessoa também? Sim. Porque às vezes falta um pouco de qualificação, as tecnologias vão surgindo e as pessoas vão ficando para trás. Às vezes falta um pouco desse investimento, talvez, que ajudaria também, né? Sim, Rodrigo. Na realidade, quando a gente fala de todo o trabalho da assistência, quando a gente usa o termo dos benefícios, a gente atende a quem deles precisar. Mas, nos nossos serviços, existe sim toda essa questão da avaliação da família como um todo, encaminhamento para curso, qualificação profissional. Isso aí ele já acontece dentro do nosso trabalho da assistência, junto com os programas que existem também na assistência. Nós temos programas que a gente também consegue inserir essas famílias, como o Botucatu em Frente, é um programa vinculado a 3 secretarias, assistência, fundo social e a zeladoria, em que essas pessoas eles têm além do trabalho, né, que é realizado dentro desse programa social, existe uma qualificação profissional. A assistência se preocupa muito com isso, porque realmente nós pensamos que Botucatu ele tem um número de empresas que consegue absorver realmente esse público. Então, a gente pensa muito nessa questão da qualificação profissional. E isso acontece em parceria assistência, o setor de desenvolvimento econômico, o fundo social. Isso é pensado e acontece, tá, Rodrigo? Aí talvez a gente possa estar divulgando mais para que a população esteja ciente, mas essas parcerias acontecem com frequência no município, que é uma preocupação com os nossos munícipes quando não tem uma qualificação. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Até para completar essa preocupação que você traz de emprego, né, que nós temos no nosso município, nós temos aqui também já informações que com as novas empresas que estão chegando em Botucatu, já um grupo grande de botucatuenses fazendo cursos de capacitação, inclusive com os parceiros dos 5S da nossa cidade, o Senai, Senac, fazendo uma grande força-tarefa de capacitando jovens e adultos para que eles tenham a possibilidade de um emprego e renda e saiam, talvez, dessa dependência desse benefício. Eu acho que nenhuma pessoa tem a intenção de viver de benefícios. Não é verdade? Eu acho que essa é a grande preocupação de todos nós. E, infelizmente, a pandemia ela não durou 2 anos. Ela vem agora com reflexo aí de pelo menos mais alguns anos, principalmente na questão social e econômica, que todos nós teremos que olhar com muita atenção e políticas públicas, inclusive essa Casa do Legislativo. Mas muito obrigada pela sua preocupação. Por favor, o próximo a fazer uso da palavra, se apresente. Só mais uma pergunta, hein, gente? Uma dúvida minha. Que as hortas comunitárias são mantidas pela Secretaria do Verde, ou seja, o poder público, será que não teria como, né, não seria interessante, ou não sei se isso é feito, talvez eles doam uma parte para o banco de alimento da produção ou não? Se isso é feito, será que poderia, uma vez que nós temos hortas comunitárias por toda a cidade, essa doação de uma quantidade da produção já ser revertida para a população, daí seria mais fresco, ou não? E todas as hortas comunitárias hoje funcionam? Então, isso é uma resposta que, né, eu realmente precisaria confirmar com a Secretaria do Verde, porque as hortas comunitárias são responsabilidade, né, é uma responsabilidade deles. Mas assim, falando em relação à doação para o banco, algumas hortas comunitárias doam sim o excedente para o banco de alimentos. Esse tipo de logística, né, que você pensou, imaginou, ela não sei se ela se aplicaria, né? Porque normalmente, quando as hortas comunitárias fazem a doação, o banco de alimentos vai até o local e faz a colheita. Então, a gente colhe o que ela não consegue vender, depois a gente leva para o banco, faz a higienização, faz uma triagem, porque não é 100% que a gente colhe que a gente vai tá ok para fazer a doação. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês é que o banco de alimentos, ele é um equipamento que traz a segurança alimentar. Então, eu tenho como garantir que qualquer tipo de alimento que saia do banco, ele está apto para consumo. Quando a gente faz uma doação direta, eu não tenho como garantir. E aí as hortas comunitárias, elas podem ser lesadas de alguma forma, né? Então, às vezes a gente
comeu alguma coisa estragada e vai culpar a horta comunitária. A importância do banco de alimento fazer essa ponte é justamente isso. Quando entra dentro do banco, a responsabilidade é minha como técnica do local. Entendi. E isso garante a segurança alimentar. Legal. Tá? E todas as hortas hoje funcionam ou não? Então, eu não sei se te informar com certeza essa informação. Mas eu posso pesquisar e aí eu me comprometo depois a pegar o seu contato e passar essa informação. Ok, obrigado. Mais alguém presente no público para a gente fazer e já ir terminando a nossa noite? Temos ainda a fala da Patrícia Chimabuco, que vai fazer um encerramento para nós. E, logicamente, uma bênção final do nosso arcebispo aqui presente. Por favor, vereador Palhinha, ele gostaria de fazer uma posição. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar ao templo, hein? Quero parabenizar a Rose. A Rose, sim, uma pessoa incrível que toda vez que precisei dela, não eu, né, precisei dela, mas sempre foi muito atenciosa, então tem feito um trabalho incrível. Inclusive, o trabalho que a assistência social faz em Botucatu é um trabalho assim, digno de aplauso. Tá? Então, eu quero de púlpito falar, desejar realmente assim, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na cidade, que a sua equipe desenvolve na cidade. Parabéns também, Marielle, pela sua fala e pelo trabalho do Banco de Alimentos. A Raíssa, conheço ela desde pequena. Que orgulho ver você hoje aqui, viu, Raíssa, podendo... E conheço dentro da igreja, né? Então, assim, vejo que o fruto nunca cai longe do pé, né? E o Dom Maurício, com todo respeito, é um dos caras que eu mais admiro no mundo, tá? Tenho uma admiração gigantesca pelo senhor. Queria fazer uma pergunta para o Dom Maurício, na verdade, né? A gente tem a campanha... Eu sou oriundo da campanha da fraternidade, minha mãe me arrastava. Eu lembro daquela música, o povo de Deus no deserto andava, e todo eu falava, o povo nunca vai sair do deserto, eu pensava comigo, né? Mas, enfim, assim, eu vejo a importância da campanha da fraternidade sempre com temas que são de impacto muito grande. A gente há pouco tempo falou sobre a Amazônia, a gente vê o que está acontecendo hoje lá, os Yanomamis sendo praticamente dizimados. Desde 64, se eu não me engano, depois de um tempo passou assim, a se preocupar mais com causas sociais. Acho que em 74 passou a se preocupar mais com causas sociais. Em 5 oportunidades, a campanha da fraternidade foi ecumênica. Em 5 oportunidades, a campanha da fraternidade foi ecumênica. Existe um impacto maior, e por que a gente não consegue fazer com que a campanha da fraternidade se torne cada vez mais ecumênica, Dom Maurício, para que a gente possa abraçar o maior número de pessoas, trazer o maior número de pessoas para participar desse movimento que é em prol da sociedade? A resposta é muito simples. Ignorância, tanto dentre os membros da Igreja Católica, quanto membros de outras igrejas, outras denominações, sobretudo cristãs. Quando a gente fala, veja bem, são três níveis bem distintos. Micro e macro, microecumenismo e macroecumenismo. E no meio nós temos o ecumenismo. A palavra ecumenismo seria sentir-se em casa, estar em casa, tudo em casa. Quer dizer, facilidade, nem sempre é fácil também na família que prevaleça o diálogo fácil, normal, né? Muitas vezes tem conflito também. Mas o importante, não existe vida sem conflito, o importante é aprender a dialogar, respeitando, aprender a ouvir, procurar entender, se colocar no lugar do outro e aprender a falar, respeitando o outro na sua integridade, inteligência, consciência e liberdade. Bem, nós temos problemas tanto dentro da Igreja Católica quanto fora. Então, quando a gente fala de microecumenismo, é essa luta que o Papa agora está chamando de sinodalidade, mas que não é novo, não é uma palavra nova, é uma palavra antiga, certo? Caminhar juntos. Sinodalidade significa caminhar juntos, conviver, aprender a escutar, aprender a falar. Microecumenismo é o esforço pela unidade interna na Igreja Católica. Ecumenismo é esse mesmo esforço de diálogo
e comunhão naquilo que for possível, mas, sobretudo, comunhão na caridade, na ação em favor da vida, da dignidade humana, da fraternidade, etc. Ecumenismo é esse mesmo esforço com outras igrejas cristãs. E macroecumenismo é esse mesmo esforço não só com outras igrejas cristãs, mas com toda e qualquer religião ou entidade religiosa, né? Bom, a pergunta foi simples, a resposta é que ainda tem resistência, mas essa resistência vem de uma certa ignorância em vários aspectos. Não é só ignorância teológica, é também ignorância no sentido da educação básica, né, que todo ser humano deve ter em várias áreas ou níveis. Uma educação básica. Então, normalmente, as pessoas que travam, que dificultam, que combatem, seja dentro, seja fora, não é? Dentro de cada igreja ou fora, ou dentro de cada religião, são pessoas inseguras e que olham o outro como uma ameaça. Esse outro vai me destruir. Bom, acho que já passou do tempo. Patrícia, por favor, você vai fazer uso da tribuna aqui na frente? Prefere sentar na mesa? A TV, se puder colocar o slide novamente para a Patrícia, por favor. Bora colocar. Só vou esperar. Tá, eles estão pedindo ali para esperar. Só um segundinho. Isso, é esse, Patrícia? E isso aqui. Você aperta o microfone, por favor, para acender a luzinha, eu só tá? vou colocar o final aqui. Opa, esse aqui. Para onde que... Isso aqui. Acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, a Câmara abrir esse espaço para a gente discutir, né, um problema público e tentar propor ou dialogar, ou fazer uma reflexão sobre as políticas públicas. Todos os convidados, né, acho que quando a gente pensou... Cadê o Padre Chico, que ficou escondido ali no fundo hoje? A gente dialogou e a gente queria trazer o que está acontecendo, porque o que está acontecendo e como também as entidades, né, o próprio cidadão pode colaborar e conhecer o que está acontecendo, porque como a gente conversou, né, Rose? Botucatu é uma ilha no meio de um Brasil continental e as coisas acontecem. Talvez existam suas falhas, como tudo vai existir. Mas se a gente comparar o nosso município, ele acontece muita coisa boa. Então eu quero agradecer a presença da Marielle, a sua presença, Rose, a disponibilidade da Raíssa, que eu sei que a vida dela é uma loucura, de estar aqui, de dividir. Só que é o seguinte, o que a gente tem que pensar? Como a Rose colocou, se hoje alguém em situação de vulnerabilidade, qual é a porta de entrada? CRAS. É isso que a gente precisa entender, qual é o equipamento público de assistência social aonde eu vou buscar e que tem critérios. O CRAS, ele tem a questão de legislação, tem toda a parte jurídica, tem toda a parte técnica que cada indivíduo ou a sua família ele vai se encontrar, tá? Aí, então, a gente tem o poder público, vamos pensar o executivo, para ele trazer as políticas públicas que existem no nosso país, que estão vigentes, seja de política pública de Estado, de governo, para a minimização da insegurança alimentar. A gente tem o legislativo, seja ele qual seja a esfera, para lutar e entender quais são as necessidades desse território. O que Botucatu precisa? A gente precisa rever as leis, a lei das hortas comunitárias, a gente precisa ser mais criterioso, a gente precisa pensar, precisa criar mais. A gente precisa verificar essa questão, como foi colocado também, quais são as políticas públicas, né? O que a gente pode fazer para tirar essa pessoa, né, desse benefício momentâneo temporário? Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode contribuir? E as entidades sociais, as igrejas e seus territórios têm um diagnóstico. A gente nada mais do que o padre, né, o pároco, o seu território, junto com as suas pastorais sociais, para ter um diagnóstico real e preciso.
E aí, dialogar, que eu acho, principalmente com o legislativo, para a criação e fortificação dessas leis, dessas políticas públicas que o executivo lhe coloca. Então, hoje, eu acho que isso foi importante, eu não sei se a gente foi feliz, né, a equipe da campanha da fraternidade, em trazer essa questão do que existe de políticas públicas vigentes no município na superação e na erradicação da insegurança alimentar. Tem outras questões que a gente poderia abordar, que aí é o meu slide anterior, eu vou ser rapidinho aqui, porque eu estou vendo ali o tempo, que é o seguinte, a gente falou da cesta básica, mas tem as outras questões, a qualidade, o aparecimento, né, de doenças, a gente tem a questão da obesidade infantil, a gente também tem que olhar para a alimentação da pessoa idosa. A alimentação da pessoa idosa é diferente da alimentação de um adulto jovem, vamos falar assim. Então, tem todos uns cuidados, e aí, as suas particularidades de acordo com a doença, né, com a patologia que essa pessoa idosa tem. Também temos que pensar na inserção, na introdução do alimento da papinha dos bebês, que também tem um outro olhar. Então, se a gente for olhar para a questão da alimentação como direito humano, a alimentação adequada como direito humano, a gente tem que olhar em todos os seus aspectos. A gente está falando ainda num processo fisiológico. O bebê, a gestante, como a Raíssa trouxe, né? O bebê, aí tem o adolescente, tem tudo isso, até a pessoa idosa. Mas vamos pensar também nas crianças intolerantes. Quando a criança ou a mãe não produz a quantidade de leite suficiente, ou essa criança tem, que aí no caso, quando ela vai ter o acesso, o leite, no caso, não é pelo Viva Leite, vai pela atenção básica, porque é um problema de saúde pública. Então vai pelo postinho de saúde, a gente tem os encaminhamentos, a gente tem os celíacos. Então assim, se a gente parar para pensar na questão da alimentação, são vários aspectos que a gente tem que olhar. E volto também a outra coisa. Quem recebe, às vezes, a cesta básica não sabe preparar o alimento. Então, a gente tem que voltar, se todo mundo está sabendo cozinhar um feijão, se todo mundo está sabendo fazer um arroz, sabe fritar um ovo, né? Então, a gente também tem... Então, assim, se a gente parar aqui, se me deixar aqui, eu vou ficar falando a noite inteira, porque eu tenho uma listinha aqui, ó, se a gente voltar aqui o meu slide... Opa! Aqui, ó. Eu tenho uma listinha ali, ó, para a gente pensar. E outra coisa, vamos pensar na quantidade de água. Porque água também é alimento. Quanto vocês beberam de água hoje? Eu vi poucas pessoas aqui abrindo as garrafinhas de água aqui, ó. Tá? Também temos que olhar também para a questão alimentar, que é a questão da saúde mental. Ou a gente come demais, ou a gente come de menos. E a qualidade da sua saúde mental também está relacionada à sua qualidade intestinal, os trabalhos agora, recentes. Ansiedade, depressão, aí a gente lembra muito da anorexia, da obesidade, enfim. Gente, tem tanta coisa que a gente pode falar. A Câmara Municipal tem a semana da alergia alimentar, é isso? Que a última palestra foi fantástica, que eu acho que vale a pena assistir. Então, assim, gente, o que tem para falar, o que tem para fazer, e eu digo mais... Tem aqueles que falam, ninguém passa fome. Não, no Brasil não tem quem passa fome. Não tem ninguém magro, porque a gente só pensa na fome quando é magro, pele e osso. A interpretação para a questão da alimentação é igual à saúde mental. Se a pessoa não está descabelada, fedida, sem tomar banho, rasgando dinheiro, ela está com a saúde mental dela em dia. E a alimentação também. Você pode olhar, eu tenho certeza. Lógico que agora vai ser só para a gente descontrair, porque a gente falou muita coisa séria. Tem gente que está com fome aqui e não está parecendo que está com fome. Não tem gente que está com fome? Está doido para ir para casa para comer? Porque assim, gente, a alimentação, ela é... Né, o alimento é vida. Se a gente não come, a gente não vive. É igual uma plantinha, tem que pôr adubo, tem que ter um solo fértil. Então, eu acho que são parâmetros que a gente tem que olhar. Né? E é essa interpretação. O fato de você ser magrinho, olha, de você ser gordinho, ser assim, né, aquele CM lá que a gente não segue muito, não quer dizer que você não está malnutrido. A gente tem que olhar para a questão da qualidade da alimentação igual à saúde mental. Não é porque a pessoa está inteira ali que ela não está com depressão, que ela não está com ansiedade. Tá? E, para terminar a minha fala, porque para problemas complexos a gente tem que ser criativo. A Silmara já escutou, ela vai escutar de novo. Onde está a Silmara? Ela fugiu, ela está lá. Tá? Eu quero, aqui no texto, né, no nosso manualzinho, tem aqui a história do monge e a sopa de pedras. Estou quebrando o protocolo, tá, Dom Maurício? Certa vez, eu vou contar a historinha. O professor gosta de contar a história, né? Certa vez, um monge estava viajando em peregrinação.
Após várias horas de caminhada, já cansado, sentou-se à beira de um riacho, ao lado de um vilarejo. Ajuntou lenha, acendeu fogo e colocou sobre ele uma panela com água. Quando a água começou a ferver, pôs nela uma pedra e sentou-se ao lado. Os habitantes da vila se aproximavam, ficaram intrigados com a atitude do monge. Ele estaria fazendo sopa apenas com pedra e água? Um garoto perguntou-lhe: por que o senhor está cozinhando esta pedra? Porque essa é minha refeição. Estou fazendo uma sopa de pedra, respondeu o monge. Mas só com água e pedra? Vai ficar sem gosto. Espera aí, em minha casa temos um pouco de repolho, vou trazer. O menino trouxe o repolho e o monge colocou na panela junto com a pedra. Uma senhora disse: eu tenho algumas cenouras, elas vão deixar a sopa mais colorida, e trouxe as cenouras. Acho que tenho 2 batatas, disse um homem, e trouxe as batatas. Assim, vários habitantes trouxeram ingredientes para enriquecer a sopa. No fim, ela ficou muito saborosa. O monge convidou as várias pessoas ali presentes para compartilharem a sua refeição. Todos comeram, riram e gostaram. Ao cair da noite, o monge continuou sua viagem e as pessoas voltaram para suas casas com uma grande lição que aprenderam: o valor da partilha. A disposição e a abertura do coração para compartilhar o que temos com quem precisa se tornam a luz para a superação de muitos desafios que, de outra forma, continuariam sem solução. Além disso, o monge da história da sopa de pedra usou da criatividade para despertar o espírito fraterno e solidário daquela comunidade. É exatamente isso que a campanha da fraternidade quer suscitar em cada um de nós: a fraternidade e a solidariedade. Esses são os elementos muito importantes para avançarmos na luta para superar a fome. Então, esse é o meu recado. Então, cada um de nós, com a nossa criatividade, o que a gente pode fazer, dentro das nossas possibilidades, a gente consegue resolver um problema público. Porque se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Se alguém chega na nossa casa, a gente oferece comida. Se a gente chega aqui, vocês oferecem café. Né? Então, é sempre assim. A alimentação, ela é inerente à vida. Ela está ali grudado com a gente. E é uma forma de afeto. Boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Patrícia. Sentar-se à mesa sempre é uma proximidade. Quero agradecer a oportunidade de sentar essa mesa, mediar a noite de hoje. Muito obrigada, presidente Kula, e passo ao senhor a presidência dessa casa novamente, para encerrar. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar presente aqui, numa noite tão gostosa, num assunto tão relevante, e mostrando que Botucatu é abençoado. Estamos aqui unidos, discutindo mais uma vez solidariedade. Isso é muito importante. Cumprimentar a Rose. A Rose eu conheço o trabalho dela, conheço o trabalho da sua equipe. A Rose é uma bênção que Deus nos deu. A Rose, ela faz um trabalho maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito rígida na parte social. E converso muito com a Rose e vejo como ela leva a sério o que ela faz como assistente social, que é ajudar o próximo. E então, Rose, só tenho que agradecer a Deus por você, agradecer o trabalho que você faz e continua assim. Dom Maurício, nós estivemos conversando aqui, já está se tornando uma figurinha carimbada aqui, né, Dom Maurício? Parabenizar também pela sua presença aqui, tá? Agradecer a Deus também por o senhor estar aqui. Obrigado. Raíssa também, quero agradecer você também, uma figurinha pequenininha, carimbada aqui, tá? Mas que dá orgulho na gente, tá bom? De você novinha se preocupar com essas coisas sociais, como a gente fala, campanha da fraternidade. Patrícia, também tem que cumprimentar, dar os parabéns para você. Agradeço sua presença mais uma vez aqui.
Padre Chico também agradecer ao senhor o trabalho que a gente sabe que o senhor faz forte na sua região, tá? Que Deus me permita que faça por muitos e muitos anos o bem social que o senhor faz naquela comunidade. Marielle, também agradecer você se explanou muito bem aqui. Falei com a Alessandra, vamos conhecer o banco de alimentos. Quando ele se instalou aqui, eu fui conhecer e faz tempo. Queremos ver como vocês estão tratando lá. Tenho certeza que está indo muito bem. Obrigado pela sua fala. Tá? E queria cumprimentar os nossos colegas vereadores interessados nesse assunto social também. Silvio dos Santos, vereador Palinha, que gosta também desse assunto. Pedroso, trabalha muito forte na sua região, no Jardim Brasil, nesse assunto também. Agradecer aos funcionários da Câmara, a TV Câmara, geral, o público presente. E vou passar para o Dom Maurício para ele fazer a sua bênção agora. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida digna, plena e eterna. Amém. Obrigado a todos.